para se aquietar um pouquinho, para ouvir um pouco da palavra do Senhor para nós. Nós estamos aqui hoje no jantar, que é o jantar Florescer. Que coisa linda, jantar Florescer. E eu vou ler aqui um trecho, está lá em Mateus. Se você não está muito familiarizado, a Bíblia é dividida em duas partes principais, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento já aponta para o nascimento de um Messias, para a vinda de um Messias. E o Novo Testamento, onde esse Messias veio, né? Conta da chegada desse Messias, do ministério dele aqui e da promessa de um dia ele voltar. E o texto que eu lerei aqui está escrito lá no Evangelho, escrito por Mateus, no capítulo 13. É uma parábola. Uma parábola era algo que Jesus usava para explicar uma coisa que às vezes fosse difícil para nós entender. Às vezes era uma difícil compreensão, então ele usava de linguagem, então as pessoas ali poderiam entender. E ele contou uma parábola. Está lá em Mateus, no capítulo 13, e eu lerei com vocês. A partir do versículo 1. Diz o seguinte: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comer. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, é Ele falando aos nossos corações. E a forma como nós falamos com Ele é quando nós oramos. Eu quero convidar você para a gente orar agora, pedindo a Ele direcionamento, orientação do que Ele fala aos nossos corações. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Diante da Tua palavra, Pai, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Deus, que da minha boca saia somente o que vier do Senhor. Que o Senhor alcance morar em cada coração aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Bom, então nós lemos aqui uma parábola que Jesus contou. É uma multidão ouvia. E eu quero me deter numa frase, lá no comecinho da parábola, que ele disse: eis que o semeador saiu a semear. Simples essa frase, eu vou me deter nela. Eis que o semeador saiu a semear. E quando a gente pensa, né, que o semeador saiu a semear, foi digno de nota isso para o nosso Senhor Jesus. Ele falou que simplesmente alguém saiu para semear. Alguém foi lançar sementes. Isso foi digno de nota para ele, foi importante. Que às vezes a gente pode nem dar muita importância para isso. Mas se não fosse o fato de um semeador sair para semear, nós não teríamos esse banquete hoje. Se não fosse uma pessoa que sair para plantar, para colocar uma semente no solo, alguém lá do agro que saiu para plantar, nós não teríamos o que comer aqui hoje. É porque depende a vida de alguém semear alguma coisa, de alguém plantar. Existe um porquê dessa semeadura, existe um valor muito grande nisso que o nosso Senhor deu. Ele disse que o semeador saiu a semear. E a gente pode pensar no mundo espiritual, há uma ligação muito forte, né, com o que é o semear no nosso mundo natural aqui. Quando há uma pessoa falando de Jesus, essa pessoa está semeando. Uma pessoa que está lá dando aula na igreja, domingo após domingo, está semeando. Uma pessoa que vai fazer missões, tem os novos missionários, como a gente viu aqui e vai ouvir mais, está semeando. As pessoas que contribuem estão semeando. Isso foi digno de nota do nosso Senhor. Porque o semeador, ele saiu a semear. E com certeza há uma alegria no céu quando isso acontece. Quando alguém sai para semear. Né? A gente não sabe o que pode resultar de uma conversa informal. Uma conversa que eu tenho com um amigo, onde eu conto um testemunho, onde eu falo de alguma coisa que aconteceu, onde eu conto uma experiência que eu tive, onde eu falo do Senhor. A gente não sabe os resultados que isso trará. A gente não consegue dimensionar o resultado disso. Onde isso vai chegar. O post que você faz na sua rede social, você não sabe onde isso vai chegar. Que frutos serão colhidos através dessa semente que você está plantando. Mas é digno de nota que o semeador saiu a semear. Eu vou me deter em 3 perguntas aqui. Quem era esse semeador? Quem era esse semeador? O que ele fez? E qual era o objetivo desse semeador? O texto conta lá, né? As sementes que caíram,
uma cai em solo rochoso, não tinha raiz firme, né? Ela seca, cai no espinheiro, o espinheiro mata, ou cai na terra fértil. Essa semente pode acontecer várias coisas com ela. Lá está narrado. Mas quem era esse que saiu a semear? Se a gente parar para pensar, quando a gente fala, a gente lê lá, nós não sabemos nada sobre esse semeador. Nós não sabemos quem era o pai, nós não sabemos quem era a mãe, não sabemos se ele tinha filho, não sabemos se era rico, se era pobre, se era branco, se era negro. Não interessa. Nós sabemos que o semeador saiu a semear e ele não era nada além de um semeador. O que é importante ali, digno de nota para Jesus, é que ele era um semeador. Então não importa para nosso Senhor as características de cada um. Importa que nós temos que ser semeadores. Semeadores. E às vezes a gente inventa tanta desculpa, né? Eu não sei falar, eu não sou bom nisso, eu não sei nem me vestir, eu sou pobre, ninguém vai dar moral, eu não tenho audiência, ninguém vai me escutar. Não importa. O Senhor quer que você semeie. Você seja um semeador. E que a gente pare de desculpas. Porque às vezes a gente olha, né? A gente vai falar assim, nossa, mas aquele semeador que ele tem as mãos grandes, né? A gente vai pensar aqui, numa semeadura manual, uma pessoa que tem as mãos grandes, ele consegue colocar muitas sementes ali. Coitado de mim, as minhas mãos são tão pequenas. Mas o Senhor não está se importando com isso. Ele está se importando com a qualidade das sementes. Ele quer saber da quantidade, da qualidade que você está fazendo, com aquilo que ele está te dando. É isso que o Senhor espera de nós. Então, nesse semeador, a gente vê que essas características não são o que importam, mas sim a qualidade da semente que ele está jogando. E o Senhor diz, vai em frente. Vai em frente, pare de olhar para as suas limitações. Porque a partir das nossas particularidades, é que o Senhor ele vai completando, né? Ele vai completando, né, o seu plantio, ele vai completando a sua seara, através das nossas particularidades. E uma coisa que é muito importante, que às vezes a gente tem que parar para pensar, é qual a real intenção daquilo que está fazendo, daquele que está fazendo alguma coisa, se é tornar o seu próprio nome conhecido. A gente vê hoje muita, mas muita mesmo, aquelas pessoas que estão preocupadas consigo mesmas, com o seu nome ser conhecido, né, de se tornar, de ter autoridade, de fazer crescer o seu nome, de ser conhecido. Mas que em nome de Jesus o nosso nome seja incluído, que o nome dele cresça. O nome do Senhor ele cresça, não. Porque é propósito dele, né? Que o nome dele cresça e que o nome nosso diminua. Porque às vezes a gente vai ficar ouvindo o que as pessoas estão falando, e o que as pessoas estão falando são opiniões que elas de nada valem. E tem que valer para nós, é a opinião do nosso Senhor. E ele diz, o semeador saiu a semear. Ele não está importando com aquelas coisas que a gente geralmente importa, sabe? Ele está importando com a nossa essência e aquilo que a gente precisa realmente de boca. E a gente olha então para esse semeador, a nossa pergunta aqui é quem é ele? Ele é uma pessoa que recebe. Ele recebe e então ele dá. Como que alguém vai dar alguma coisa que não tem? Como que esse semeador ele vai ser capaz de entregar alguma coisa que ele próprio não carrega consigo? Então, algo que nós precisamos nos atentar, porque a gente não pode dar o que a gente não tem. E a gente precisa fazer o quê? A gente precisa ter. E a gente precisa adquirir se a gente não tem. Porque não vale você querer falar alguma coisa se você não sabe, se você não conhece, se você não vive. É o semeador que sai a semear. Ele é uma pessoa que então ele recebe para depois ele distribuir. E se a gente vê também esse semeador, por mais que não tenha o nome dele, não tenha quem ele é filho de quem, nós sabemos que esse semeador ele vem de uma linhagem nobre. Por que ele vem de uma linhagem nobre? Se a gente for pensar o próprio Senhor Jesus, ele deixou o seu reino de glória, ele se fez homem, veio, habitou aqui na terra conosco, ele esperou o tempo da semente maturar, então ele começou a falar. Ele começou a divulgar e começou a espalhar essa semente. E depois de Cristo vieram seus apóstolos, vieram seus discípulos e pregaram. Vieram muitos outros que sofreram riscos de morte, ou mesmo que morreram, mas para fazer a semente ser propagada, para fazer com que a semente fosse dispersada. Isso é uma linhagem nobre. E nós passamos, né, por esse... Muitos outros vieram antes de nós, né, que pagaram o preço. Outros deram a sua própria vida, como eu falei. Isso não vai acabar. Porque o Evangelho, a mensagem do Evangelho, que essa semente, ela é eterna. Ela é eterna tanto quanto o nosso Deus é eterno. E ela não vai morrer. Agora, cabe a nós também fazermos essa semente ser propagada. Né? Nós, como esses semeadores que saem a semear.
E esse outro ponto aqui também é que esse trabalhador, esse semeador, ele fez um trabalho junto com Deus. Por quê? Deus ele poderia muito bem fazer com que as coisas todas acontecessem, independente de nós, pobres mortais. Mas no plano de Deus, Ele quer que nós atuemos. Ele quer que você e eu tenhamos uma atitude, tenhamos uma ação e que nós trabalhemos em concordância com Ele, debaixo da direção dEle. Ele quer a nossa participação. E às vezes a gente se cala, né? A gente se cala e a gente inventa aqueles montes de desculpas, né? Quem sou eu para semear alguma coisa, para fazer alguma coisa? Então a gente vai para a segunda pergunta e para começarmos a pensar o que esse semeador fez. O que esse semeador fez? Nós lemos lá, né? O semeador saiu a semear. É uma coisa meio óbvia, né? Ele saiu. Esse semeador, ele saiu. Ele possivelmente chegou àquela conclusão, né? Quem fica só observando o vento nunca vai semear. Quem fica esperando sempre aquelas condições ideais, fica esperando tudo dar certo, tudo ficar tudo bem, nunca vai semear. E esse semeador, ele parou de observar o vento e ele partiu para semear. E algo que nós precisamos pensar é que nós estamos aqui nessa terra, vivendo aqui juntos, graças a Deus por essa oportunidade, mas por um breve tempo. Um dia nós estaremos no nosso lar, que é com Cristo. Um dia nós estaremos no nosso lar. E quando nós chegarmos lá no lar, o Senhor vai perguntar para cada um de nós: o que você semeou para mim? O que você semeou para mim? Qual vai ser a sua resposta? E você pode muito bem chegar e falar assim: ai, Senhor, você não semeou, não, mas eu comi bastante. Eu comi. Ou ele vai te perguntar de novo: o que você semeou para mim? O que você pode dizer? Ah, Senhor, eu semeei muito, não, mas eu estoquei. Eu estoquei, estava lá. E mais uma vez ele pode te perguntar: o que você semeou para mim? Meus irmãos, essa pergunta tem que nos inquietar, porque é uma pergunta muito séria. O que você semeou para o Senhor? O que você e eu? A gente não pode deixar, nós não podemos deixar de pensar nisso. Que resposta que nós daremos para o nosso Senhor? O que eu semeei aqui? O que eu semeei? Porque a nossa vida está muito confortável. Às vezes a gente tem uma vida confortável. A gente tem o que comer, a gente tem uma casa legal, a gente pode viajar, a gente pode passear, a gente pode fazer um monte de coisas. Mas a gente está no nosso comodismo. A gente fica confortável e a gente fecha os olhos para muitas coisas que não são convenientes. Mas o Senhor, Ele não quer essa conveniência nossa. O Senhor, Ele nos chama para abrir os nossos olhos e nós vermos que ao nosso redor nós estamos cheios de asilos, de presídios, pessoas vivendo na prostituição, pessoas que estão vivendo no mundo das drogas, pessoas em extrema pobreza, pessoas em vulnerabilidade social, e a gente faz o quê? Eu digo isso por mim mesmo. Começar em mim. É como nós vivemos no comodismo, mas o Senhor nos chama a semear e Ele nos chama a tomar essa decisão de falar assim: eu não vou passar o resto da minha vida esperando ou pensando no que eu posso fazer para semear. Não, semear nosso tem que começar agora. Nosso semear tem que começar a partir do dia de hoje, a partir do momento que Deus nos mostra que há algo mais a ser feito, algo além do que a gente tem feito até aqui. E pode ser que o dia que você chegue lá, Deus pergunte para você e você não tenha semeado nada. Mas Deus não semeia nem um punhadinho de trigo. Nenhuma roseirinha nasceu fruto do meu trabalho. Deus tem misericórdia de nós, que não seja essa a nossa resposta para nós chegarmos lá, de mãos vazias e falar assim: não semeei nada. E uma coisa que esse semeador fez também, quando ele saiu da sua casa, mas ele possivelmente deixou a sua casa organizada. Porque para ele sair, ajeitar todas as coisas e poder ir para fora. Isso traz a nossa mente, porque na nossa casa, a gente precisa semear dentro da nossa casa também. Deixar tudo ajeitadinho ali, para que assim a gente possa alcançar e falar a outras pessoas também, e que, enfim, a gente possa realmente fazer diferença. Porque um tempo na vida da gente, às vezes é necessário. Às vezes é necessário Deus te deixar quietinho para Ele te tratar. Ele faz isso conosco. Ele nos deixa ali, Ele nos molda, Ele nos trata. E aí Ele diz: vai, sai do seu conforto. Porque às vezes a gente fica só dentro de casa. E às vezes é confortável estar dentro de casa, é cômodo. Mas o semeador, ele saiu a semear. E é isso que Deus quer que nós façamos. Porque tem cristão demais fazendo quase nada. Tem cristão demais fazendo quase nada. E o Senhor nos chama a sermos diferentes. Ele quer que nós sejamos diferentes. A pagarmos o preço. A pagarmos o preço de realmente estendermos a nossa mão, de ajudarmos, e fazermos a diferença onde nós estivermos. Eu não estou falando aqui só de ajudar financeiramente, ou de só ajudar assim, não. Porque nós semeamos na vida do nosso próximo diariamente.
É o bom dia que você dá para o porteiro, é a forma como você trata o seu funcionário, é a forma como você trata o seu colega, a forma como você trata o seu esposo, a forma como você trata a sua esposa, os seus filhos. Tudo que nós fazemos, nós estamos semeando algo na vida de alguém. Né? E o semeador, nós semeadores, nós precisamos despertar, porque a gente com certeza está semeando algo na vida de alguém. O que você está semeando? É o que você está semeando? Que seja uma reflexão para você levar mesmo. O que você está fazendo? E esse semeador também, algo que ele fez, que a gente precisa observar. Ele deixou a casa arrumada, ele saiu. E se a gente for pensar, onde foi o último lugar que essa pessoa esteve? Esse semeador esteve. Ele possivelmente esteve no celeiro para pegar a semente. Ele possivelmente foi buscar a semente. E nós, como semeadores, nós precisamos também buscar as nossas sementes. E onde que a gente busca a semente? A gente busca a semente na presença de Deus. Nós buscamos as sementes lendo a Bíblia, orando, para a gente poder ter o que semear. Como a gente falou no começo, né? Se a gente estiver vazio, vai semear o quê? Buscar a presença de Deus. Né? Porque se ele não tivesse ido para o celeiro, possivelmente ele não teria nada que valesse a pena para ele plantar. É para ele ir lá e semear. Então nós precisamos também estar no celeiro, buscar na fonte essa semente, para que a gente possa sair e semear na vida das pessoas com quem a gente se encontrar, né? Com quem as pessoas que passarem por nós. Então fica a dica, vá ao celeiro, gaste tempo lá no celeiro, busque o celeiro, para que você possa se encher e assim semear. E esse semeador, então, outra coisa que ele fez, ele foi a um campo aberto. Não adiantava ele ficar da janela da casa dele só jogando as sementes. Ele foi onde precisava. Nem há muitas pessoas precisando, meus irmãos. Há muitas pessoas precisando dessa semente. E nós temos a semente e a gente fica inventando desculpa. Como que vai fazer então? Como que esse semeador fez? Ele espalhou a semente. Isso vem para a próxima pergunta, a terceira que eu quero responder para vocês, com vocês, a gente refletir sobre isso. Qual que era o objetivo dele? A gente viu quem ele era, né, o que ele fez. E agora, qual que era o objetivo dele? Gente, o objetivo dele era espalhar essa semente o máximo que ele pudesse. Ele tinha que espalhar essa semente. E ele tinha que fazer o quê? A favor do vento, né? Porque se fosse contra o vento, não dá, não ia ser muito legal. Então ele espalha a favor do vento, para que esse vento leve essa semente o mais longe possível. Para que esse vento espalhe essa semente. Ele jogou para longe de si. Nesse momento que ele foi lá, ele não estava, ele foi para semear e cada tempo ele ficava, ele ficava olhando se aquela semente era boa, não ficava olhando o que o outro estava fazendo, não. Ele estava focado. O foco dele era lançar a semente. E se de olhar se a semente era boa, ele fez antes, né? Se garantiu que a semente que ele tinha era boa, ele gastou tempo no celeiro, não foi? Ele garantiu que a semente era boa. Então ele foi. E ele não ficava olhando para o que os outros estavam fazendo, ele focou no seu trabalho. O trabalho de cada vez. Ele semeou. Ele saiu para semear. Foi isso que o nosso Senhor disse. Eis que o semeador saiu a semear. Ele teve foco. E ele não parou para ficar esperando a semente crescer, gente. A função do semeador é semear. Ele não estava ali para ver crescer. Ele não estava ali para esperar, para ele colher os frutos. Ele semeou. E na nossa vida é importante que nós saibamos que o Senhor ele nos dá a tarefa de semear. A tarefa de crescer é dele. Muitas vezes a gente fica querendo pegar para nós coisas que não são nossas. A nossa tarefa, meus queridos, é semear. É para isso que Deus te chama. Saia a semear. Porque fazer crescer a semente, fazer germinar, fazer com que alguém, porque você pregou o Evangelho, creia, não é tarefa sua, não é tarefa minha, é tarefa do Senhor. A nossa função é falar, a nossa função é semear. A nossa função é realmente abrir a nossa boca. E muito mais além do que abrir a nossa boca, é viver o que a gente fala. Porque às vezes a gente está cansado de ver, né? A gente fala, mas não vive. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque a nossa responsabilidade é semear. E a gente semeia muito com as nossas atitudes. A gente semeia muito com o que a gente faz. É muito mais às vezes do que com as palavras. Né? Porque nós temos essa linguagem toda que vai muito além do que a gente diz. E às vezes você pode falar assim, nossa, mas eu estou perdido, não sei por onde que eu começo. Não sei por onde que eu começo, fico perdido mesmo. E a gente tem o conforto de saber que Jesus diz, venham a mim todos os que estão perdidos, né? Os que estão perdidos, porque Cristo veio para buscar e salvar o perdido. Nós, perdidos, pecadores, Ele nos alcança. Né? E a gente aprende que quem crê em Jesus, ele não está mais perdido, porque Jesus é o caminho. Aí Ele é que nos direciona para o céu, para onde estamos com Ele. E a gente caminha então para o fechamento da nossa reflexão aqui. Que nós precisamos
falar a verdade, viver a verdade, porque isso é uma verdadeira semeadura. É isso que Deus espera de nós. Né? E que a gente semeie, não cabisbaixos, não tristes, não depressivos, mas que a gente semeie com alegria, com disposição, porque nosso Deus é um Deus feliz. Nosso Deus não é um Deus... Sabe o que as pessoas ficam? Não, Deus é um Deus de alegria. Ele nos chama a servir com disposição. A você servir com toda a sua alma, com toda a sua força, com todos os seus sentimentos e dar o seu melhor, porque Deus merece o nosso melhor. Deus não espera de nós o que sobra. Porque às vezes a gente quer dar para Deus o que sobra. Né? Mas não é isso que Ele quer. Ele requer de nós o nosso melhor. Né? Que Ele nos ache prontos para semear, para a gente poder semear. E que seja dito de nós nessa noite: eis que o semeador está aí. É que cada um de nós, a gente saia daqui com isso no nosso coração. Eu saio daqui pronta para semear. E não só sair daqui, eu posso semear aqui dentro também. É, como eu falei, a gente semeia onde a gente está. Semear na vida de pessoas que você está conhecendo aqui hoje, das conexões que nós estamos fazendo, de pessoas com o mesmo propósito, de conhecermos aqui um trabalho lindo. Que a gente se desperte, meus irmãos. Há muito a ser feito. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Né? Que nós, ao sairmos daqui, a gente creia, né, que a gente vai fazer a nossa parte, nós vamos semear. Mas que a colheita, né, que o crescimento vem do Senhor. O sangue dele, né, que o sangue de Jesus derramado, ele garante isso para nós. Né? E se você tiver a oportunidade, né, realmente, semeie. E as oportunidades, elas existem. Né? E se você está aqui hoje, porventura ainda não conhece essa semente, a semente de Jesus Cristo, o Evangelho do Senhor, Ele que veio ao mundo, morreu no seu lugar, você realmente encontra essa semente hoje. Não encontra este Evangelho, que essa semente encontra lugar no seu coração. Porque o Senhor Jesus, Ele morreu por nós. Né? Ele derramou o sangue dele, o único perfeito, né, sem pecado, em favor de cada um de nós. Né? E que Ele jamais permita, né, que o Senhor jamais permita que você seja infrutífero. Mas que você frutifique muito, que você semeie muito. No dia que você chegar lá no céu, você tem o que apresentar para Ele. O que você semeou, o que você frutificou. Né? E que tudo que nós fizermos, né, que a gente possa semear e que a colheita seja para a glória dele, tão somente. Né? Que nós possamos semear para a gente florescer. Porque Deus, Ele faz até o deserto por isso. Mas não depende de nós. Não é mérito meu, não é mérito seu, é mérito dele. Né? Que o Senhor realmente faça isso para a glória dele. Jesus. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela tua palavra que fala aos nossos corações. Eu agradeço por cada vida que o Senhor trouxe aqui nesta noite. E eu peço ao Pai que o Senhor nos desperte como povo do Senhor. Ó Deus, quantas vezes nós somos acomodados e não fazemos nada em prol do teu reino. O Senhor escolheu, ó Pai, que nós façamos parte desse projeto de semear, de levar a tua palavra, de levar amor, de Deus compartilhar daquilo que o Senhor tem nos dado. Ó Pai, que o Senhor não nos ache infrutíferos, ó Pai, mas que o Senhor nos ajude a semearmos e a fazermos a diferença onde nós estivermos. Eu louvo ao Senhor, ó Pai, pela Blume, por essa associação que tem sido bênção na vida de tantas pessoas. E, ó Deus, que a cada dia nós tenhamos um coração de servo, um coração disposto a te servir e um coração disposto a dar ao Senhor o nosso melhor, porque é isso que o Senhor merece. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.